Boa tarde a todos os nossos familiares aí do clã da família Guzmão, a todos aqueles que tiveram acesso a este vídeo. Hoje já o humor está um pouco melhor. Eu quero fazer essa gravação em duas partes. Como falei anteriormente, esse é o vídeo de número 9, né? Eu estou colocando a data aqui, que é para justamente depois a gente não esquecer a data, o dia que eu parti, a data em que eu gravei estes vídeos, né? Eu resolvi falar da minha vida dos últimos 61 anos, porque foi quando eu cheguei de novo a Aripuanã, para cá, para Manaus, né? Cheguei com 9 anos de idade. Então, eu estou me referindo somente aos meus últimos 61 anos de idade. Eu resolvi entremear um pouco, porque você fazer a sequência, ano a ano, para mim é muito difícil, é muita pesquisa, e aí todos vão de concordar comigo que quase com 70 anos a gente já não coordena bem as ideias dos fatos que aconteceram. Mas hoje eu quero fazer duas partes da passagem da minha vida. Lembre-se sempre que a principal finalidade destes vídeos é contar a minha história de vida para que outros possam, tirar um pouco do proveito da vida do que eu passei e não errar da forma como eu errei. Eu não só acertei na vida, né? Minha vida não foi só de felicidade, de alegria, de riqueza, mas eu tive umas passagens muito difíceis na minha vida, que a maioria das pessoas sabem, e eu admito que errei sim, errei, mas não manchei o nome dos Guzmão, porque imediatamente eu procurei me tratar de uma doença que ela é incurável, e que quando não nos leva a uma situação constrangedora, pode levar a um fato muito maior, que é a morte, que aí nos leva rapidamente ao cemitério, né? Mas deixe-me lembrar a vocês de um fato que talvez muitos não conheçam e não saibam dessa história, né? Quando me referi a 1976 lá, a 1980, eu estava no auge da minha juventude. Então eu tinha tudo que eu queria na vida, ganhava muito dinheiro com muita facilidade. E eu tinha uma lancha de 16 pés, minha, Osnir de Nazaré Oliveira Guzmão. E eu, numa tarde de sábado, me perdi dentro do Igarapé do Mariano. Simplesmente me perdi. E eram por volta, mais ou menos, perdão, não era de tarde, eram por volta mais ou menos de 11 horas da manhã, porque eu me lembro que eu tinha amanhecido e tinha pego bêbado, né? Eu tinha pego uma lancha cedo, saí da Marina e acabei me perdendo ali no Igarapé do Mariano. Entrei num vão de Igarapé e vi aquele clarão, um clarão imenso, e vi muita gente trabalhando lá. Eu parei, eu já para verificar o que vai ser aqui. Aí meti a lancha lá pelo meio da galhada dos paus, fui entrando e tal. E perguntei, quem é o responsável da obra aqui? Aí o cara, é o senhor fulano e tal. Eu disse, com licença, o senhor pode me dizer o que é que vão fazer aqui? Ele disse, cidadão, vão construir aqui um condomínio de casas para final de semana. E eu falei, e é mesmo? E eu parei naquela praia, justamente onde eu tenho uma casa com uma sócia e agora com os herdeiros do meu sócio, né? Eu falei para ele assim, faça um X aqui com tijolo. De quem é essa empresa? Ele disse, é do Eletrofer. Eu conheço, do Augusto Loureiro, do Jorge Loureiro. Aí fui falando do seu Jaime Loureiro, falando dos Loureiros. Ele disse, o senhor conhece? Conheço. Eu digo, faça um X aqui, nessa casa que eu vou comprar, essa casa aqui. Ele, tá bom. Ele disse, eu disse, como faço para me sair daqui? Ele disse, não, o senhor volta por aqui e tal. E me deu uma dica e eu consegui sair e fui embora. Mas ficou marcado ali, né? E não me saiu o nome da cabeça, que era Viveda do Pontal. Quando foi na segunda-feira,
eu comuniquei ao número 1 que eu ia comprar uma casa. E tinham que pagar uma poupança, 3 mil e poucos reais. Eu tinha esse dinheiro na conta, que ia fazer pagamento. Todo dia, cara. Eu falei, lá no Tarumã. Tá bom, vai lá. Aí eu fui lá, cheguei no teloureiro, quem me recebeu foi o senhor Augusto. Não sei se ele está vivo ainda, né? Aí eu falei, Augusto, vocês estão construindo um condomínio lá dentro, a gente ainda não abriu para venda ainda e tal. Mas Augusto, eu marquei um lote lá que eu gostaria de ver aqui. Esse lote, disse, não, o encarregado já me falou que passou um cidadão lá por esse nome, eu sabia que você viria aqui, já está separado aqui. Digo, pois é, então essa casa aqui vai ser minha, quando estiver pronta, se tem um valor da poupança. Eu disse, não tem problema, vê quanto é que é. Ele falou, 3 mil e poucos reais, você pode pagar de 12 vezes. Não, eu vou pagar à vista agora. E fui lá, paguei à vista. Peguei a documentação, né, e levei para o escritório. Como eu era uma pessoa muito ocupada e muito, vamos dizer assim, deslumbrada com a situação da minha vida de despachante aduaneiro, depois de um determinado tempo, quando o Augusto ligou dizendo assim, olha, Osni, os documentos têm que ir para o banco, precisa da sua documentação, tal, para a gente fazer o contrato e vai financiar, tal. Então, tá bom, tal. Aí eu chamei meu irmão, né? Nessa época ele já estava trabalhando numa indústria do distrito. Ele disse, olha, eu não tenho tempo, porque eu corria para o armazém, atendia cliente, fazia aquele nome, tal. Pega essa documentação, a minha documentação e toda a documentação, leva lá no teloureiro, só entrega lá porque vai sair o financiamento e aí a gente vai pagar e deixa comigo que eu vou pagando todos os meses. E assim eu fiz. E ele pegou minha documentação, pegou a dele, comprovou o endereço e levou. E passei a pagar as parcelas. Quando nos entregaram, aí eu comuniquei a todo o clã da família Guzmão que nós tínhamos comprado uma casa ali para a convivência familiar de todos os nossos familiares e amigos. E assim foi. Eu vou passar aqui, no final desse vídeo, umas fotos para a gente ter uma lembrança daqueles momentos. Não se preocupem, são só fotos daqueles momentos, tá certo? Bom, dali se tornou o point dos irmãos, dos Guzmão, né, com os agregados, todo final de semana. E ali a gente começou a ver uma intriguinha aqui, uma intriguinha ali, né, entre os agregados, porque os Guzmão não brigavam, Guzmão não se brigava. Mas ali eu mostrei o quanto eu amava andar no Rio, o quanto eu adorava estar naquele local, o quanto, né, me entregava naquele ambiente, porque eu vou citar aqui alguns fatos, não para demonstrar que eu era rico, eu era milionário, nada disso não. Mas eu tinha ali, para vocês lembrar, depois a gente vai mostrar umas fotos, né? Eu tinha ali motor de polpa, tinha um barco que eu comprei, Osni de Nazaré Oliveira Guzmão, um barco de madeira. Ainda não tinha comprado a lancha fui comprar depois. Mas eu tinha ali essa lancha, porque ali eu comecei a praticar esqui, primeiro com 2 patins, com 2 pés, depois passei a praticar com um pé só, né? Depois vieram as banana boat que eu importei, depois veio o jet ski, propriedade de Osni de Nazaré Oliveira Guzmão, canoas, e aí a gente atravessava para uma praia que tinha do outro lado e a gente se divertia. Além de a gente reunir toda a família, a gente começou a fazer amizade com todos os vizinhos. E depois o meu primo comprou uma casa mais lá em cima, né? Então ficou sendo a casa dos Guzmão aqui embaixo e a casa do primo Lauro lá em cima. Passamos momentos ali muito felizes. Não posso negar que foram momentos incríveis que passei da minha vida ali.
Mas, infelizmente, eu, devido a todo final de semana, aquele ambiente ser regado a muito bebida alcoólica, eu acabei desenvolvendo a doença do alcoolismo, me tornando um alcoólatra. E, por conta do alcoolismo, quase perco a minha vida. Mas, graças a Deus, dia 25 de novembro de 1994, né, eu frequentei o primeiro grupo de AA, vou anexar aí meu cartão de ingresso, levado pelo tio Manel, que é uma história também muito bonita. Mas no dia 5 de dezembro de 1994, eu ingressei no grupo Aparecida, que depois eu vou mostrar para vocês aí. E dia 5 de dezembro, agora de 2024, eu completei 30 anos que eu não sei o que é tocar numa gota de álcool, num cigarro ou qualquer coisa que possa modificar o meu humor. Essa questão de eu me tornar um alcoólatra me levou a ter que me afastar daquele ambiente, né? E aí, quando foi em 10 de outubro de 1996, 2 anos depois de eu não poder frequentar aquele ambiente, porque era um ambiente onde tinha muita bebida e realmente eu não poderia frequentar aquele ambiente, eu falei com minha mãe, tem uma casa bem perto do Lauro que está para venda. O que você acha? É melhor eu comprar e eu me mudo para lá e tal. Cheguei lá, tinha uma praga de morcego e procurei o Zé Carlos. O Zé Carlos na época queria 40 mil naquela casa, inclusive minha mãe me acompanhou e eu levei, como sempre, né? Me chamavam de Jacó, porque eu era um cara que sabia negociar. Levei 35 mil reais, a esposa dele estava lá na hora, aceitou, e eu comprei essa casa, reformei, ficou uma casa muito linda. Porém, não permitia que entrasse bebida alcoólica ali. Não lembro de ter transgredido nenhuma vez todas as pessoas que foram convidadas para ir para aquela casa, não se entrava bebida alcoólica. Mas a casa lá de baixo continuava sendo minha. Pena que eu não podia frequentar, né? Aí, comecei a pagar. Aí um dia eu me invoquei e digo, eu vou quitar essa casa. Aí fui na Caixa Econômica, olha, puxa meu saldo aí dessa casa que eu tenho, eu quero fazer a quitação. Aí o cara disse, olha, hoje o senhor tem um saldo aqui que o senhor pode quitar com este saldo dessa casa. E daqui mais ou menos uns 3 meses, a Socilar vai mandar para a Caixa Econômica, estava em transferência, e o senhor pega esse documento na Caixa Econômica. Aí eu falei, tá bom, então tá legal. Fiz a quitação dessa casa lá de baixo, né, junto à Socilar, e encaminhei uma documentação à Caixa Econômica. Depois de 3 meses, eu ia praticamente toda semana lá e essa documentação chegou. Pasmem. Agora vejam só, pasmem. Quando eu recebi essa documentação, ao mesmo tempo de ter ficado alegre, eu fiquei com espanto e sem saber. Que é isso? Eu tinha encarregado o número 1 de fazer a documentação, porque ele, como estava empregado numa indústria, e bem empregado, era gerente de importação de uma indústria, ele tinha um pouco mais de tempo do que eu, né? O que ele fez? Dividiu por 3. O que eu tenho a ver com a terceira pessoa? Nada. E indaguei o número 1. Não, rapaz, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu nunca fui muito de ligar para essas coisas. Mandei a bola para frente, né? Mandei a bola para frente. Ficou dentro de mim uma mágoa que até hoje me corrói o coração, porque eu sempre procurei, né, pautar pelas coisas corretas na vida. Mas esse foi um fato, né, que eu encerro aqui. Vou passar para vocês
umas fotos que eu vou dizer o seguinte. O titio Osni era o titio mais querido da família Gusmão. Sabe por quê, gente? E eu vim descobrir isso agora com quase 70 anos. Que quando você tem lababita, você é uma pessoa muito querida. Porque ali era churrascada, tambaqui, não era daqueles tambaquizinhos não, era aqueles tambaquizão, né, imenso. Era barco para passear, era banana boat para brincar, era rede, bola para jogarem, era canoa, era motor de polpa. Então eu era o titio mais querido. E ainda tinha mais um adendo. Eu não frequentava a casa de baixo, mas porém eles iam para a casa de cima na hora do almoço, porque era o titio Osni que ficava na churrasqueira. Titio Osni que era encarregado de preparar o churrasco e o tambaqui. Muitas das vezes eu queria ficar lá do outro lado, jogando vôlei que a gente jogava, mas às 11 horas eu tinha que voltar para poder fazer a comida do pessoal, né? Mas o titio Osni só não é querido hoje pelas aquelas pessoas que me olham com uma cara de não conhecerem a minha história e hoje imaginam que porque eu estou idoso, né, que eu deixei de ser o titio Osni de sempre. Porque eu não vou citar aqui quais os sobrinhos que me cumprimentam, que me abraçam, que tomam bênção de mim quando me encontram, para não constranger outros. Mas aqueles que por um acaso têm alguma coisa contra mim, eu quero dizer que Deus me abençoa todos os dias com a saúde que eu tenho. Porque, infelizmente, todos os meus outros irmãos já foram embora. Eu sou o número 4, o último do clã da família Gusmão, a dona Maria de Nazaré Oliveira Gusmão. Eu sou o último do clã dos homens da família Gusmão. Mas não estou preocupado com isso. O outro fato interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês é um fato muito mais importante para mostrar a importância que tinha meu pai, nascido em Novo Aripuanã, casado, né, com a dona Maria de Nazaré Oliveira Gusmão, e lá teve todos os 8 filhos, depois mandou as filhas estudarem em Manicoré, não, Humaitá, se eu não me engano, era onde tinha um internato, mandou os homens vir para o seminário São José, concluindo que depois ele mandou toda a família para Manaus. Mas eu tive a oportunidade, né, de ainda, e eu vou passar também algumas fotos para vocês verem, nós inauguramos lá em maio de 89 um porto chamado Osmar Vieira de Gusmão. O prefeito era o senhor Geranilton. Eu tenho todas as fotos desse evento. Olha que coisa mais linda que era a nossa cozinheira. Ainda está entre nós. Ainda me chama a atenção todos os dias. Ainda puxa minha orelha todos os dias, porque para ela eu rendo todas as minhas homenagens, porque é a irmã, é a número 1, é a que sempre procurou, mesmo com gente que tem, tipo meu, né, sempre tentar me corrigir. Ainda hoje mandou uma frase de uma freira aí, puxando a minha orelha. Mas vejam só, sabe o que esse rapaz estava fazendo aqui? Já naquela época, eu já falava em nome da família Gusmão e eu estava ali dando, não uma entrevista, mas conversando com o vice-prefeito e com o prefeito Geranilton, onde tinha alguns alto-falantes instalados na cidade, falando, né, do meu pai, dizendo quem era o senhor Osmar Vieira de Gusmão. Nascido em Novo Aripuanã, criado e com propriedade no Rio Aracu, aonde tinha as propriedades com documentos de terrenos efetivos do Seringal, Itajubá e Santa Júlia, que até hoje não sei, e não consta da partilha de bens da minha mãe. O que consta é uma casa
que essa casa a gente vai falar futuramente também, né? É o único bem que consta lá. Os seringais sumiram. Os outros 18 seringais, eu e o número 3, passamos 2 dias distribuindo para os fregueses do meu pai, né? Olha que coisa bonita a gente cortando a fita lá com a inauguração do porto do meu pai. O nome que levava o nome do meu pai. Agora vocês querem ver o mais interessante? A quantidade de amigos, de sobrinhos, que nós levamos, que na época ainda eram criança, e mesmo assim eles foram. Olha o prefeito aqui, fazendo aquele jantar, depois fez uma festa imensa. Olha a quantidade de gente que deu lá no Porto para a inauguração com o nome do meu pai. E aqui foi o lugar onde houve a festa da inauguração do Porto. Eu vou passar aí para vocês matarem um pouco da saudade. Aqui, para matar um pouquinho mais de saudade do seu Oliveira e do Paulo, de um amigo de muito tempo lá do bairro Dom Pedro. Então, gente, quando eu quero dizer que o meu exemplo de vida, ó, aqui éramos nós unidos. Aqui sempre foi assim, ó. Família. Aqui, fazendo pose na loja do titio. Aqui, minha eterna secretária e amiga de todas as horas, até hoje continua conosco. Falem o que quiserem falar, mas é minha amiga. Aqui o titio brincando de jet ski. Olha o titio brincando, já naquela época brincando de jet ski. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vocês que um dia tiveram a oportunidade de chegar na idade em que eu estou chegando, aos 70 anos, não errem tanto como eu errei. Por exemplo, no caso do alcoolismo, e eu sei que muita gente está envolvida nessa história aí, né, que quase ceifa a minha vida, eu ainda acredito que estou aqui justamente porque eu consegui barrar com que o álcool me levasse para um outro canto e eu já não estivesse mais nem aqui enchendo o saco dos outros, né? Foram 2 fatos marcantes que eu quis marcar no dia de hoje, né? O primeiro, de como eu encontrei a primeira casa. A segunda casa, comprei, botei embaixo, fiz porque eu não queria participar do ambiente que se bebia. E outro, para a gente compartilhar desse momento lindo que foi a inauguração do Porto lá em Novo Aripuanã, tá bom? O vídeo de hoje eu acredito que está um vídeo recheado de coisas boas, de coisas que vocês podem tirar para a vida de vocês. Olha, eu não vou errar tanto, eu não vou fazer desse jeito, eu não vou confiar numa pessoa, mesmo que seja próxima de mim, aquilo que eu não deveria ter confiado, que eu deveria ter tido mais cuidados. Tem particularidade que eu não posso citar aqui, né? Mas como Deus sempre foi muito bom comigo, nunca deixou faltar nada, e não vai deixar faltar nada, né? Eu só não gosto de uma coisa: jogar na covardia comigo, aí a coisa não presta. O sangue do Gusmão ferve. E para quem é Gusmão genuíno sabe que o sangue do Gusmão ferve, né? Tem muitas coisas aí que virão pela frente, que terão tempo suficiente, porque até o dia 30 eu espero ainda estar aqui relatando as coisas boas e as coisas que não foram tão boas na vida desse Gusmão que procura de todas as maneiras, todos os dias, honrar o nome do meu pai e da minha mãe. E hoje trabalho fazendo um trabalho de ajuda comunitária dentro do bairro Dom Pedro, dentro do bairro do Japim, porque eu não quero mais trabalhar com político. Me decepcionei com político, tá entendendo? De uma forma que hoje eu não quero trabalhar mais com político. Já dispensei vários convites para participar
da política, continuarei fazendo minha política partidária e a política comunitária do jeito que eu sempre fiz, mas sem me atrelar a político nenhum, porque todos os políticos a quem me aliei só me decepcionaram. E esses já não quero mais ter decepção com 70 anos de idade. Tá bom? Muito obrigado. Vamos nos ver no vídeo amanhã, se Deus quiser, com essa alegria no coração. Ó, vou fazer como o Sargento Salazar. Não leva pro coração não, tá? Não leve pro coraçãozinho não, tá bom? Machuca, mas não leve pro coração não. Tô falando aqui da minha vida, do que eu vivi. Não é da vida de ninguém não, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe todos vocês e a gente possa se ver num próximo vídeo brevemente.